Olá, gente, tudo bem? Então vamos continuar nossas discussões de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a substantivação. Então, a substantivação ela está muito relacionada também ao que nós acabamos de ver sobre os artigos, definidos e indefinidos. Então, é muito importante fazer essa ligação entre esses dois fenômenos da língua portuguesa. E aí, para isso, nós vamos utilizar das páginas 55 e 56 do livro 2 de vocês. Então, primeiramente, lá na página 55, todas as palavras da língua elas são classificadas de acordo com as características que comumente apresentam. Sendo assim, cada vocábulo é atribuído a determinada classe gramatical, conforme a estrutura que possui e o sentido que expressa. A palavra andar, por exemplo, é considerada, na maioria das vezes, como pertencente à classe dos verbos. Ela possui uma estrutura composta por radical, vogal temática e desinência, podendo ser flexionada em modo, tempo, pessoa e número. Além disso, expressa uma ideia de ação. Então, tudo isso permite esse tipo de classificação. Então, aqui, é importante a gente entender que na língua portuguesa, a língua, ela é dividida em classes a partir dessas características que ela tem. Nós, já vimos até algumas, nós já estudamos um pouco sobre o verbo, sobre o substantivo, sobre o adjetivo, desculpa, o verbo a gente ainda vai entrar, sobre o artigo que nós vimos agora. Então, nós vamos começar a fazer essa relação, da mudança das classes. Então, por exemplo, o que é a substantivação? É a gente pegar um verbo e transformar ele em substantivo dentro da frase. É a gente pegar um adjetivo e transformar ele em um substantivo. Então, por isso que o nome é substantivação. Então, essas são as 10 classes de palavras que a gente vai sempre estudando ao longo, no sexto, no sétimo ano, a gente tem contato com todas elas. É, mas a gente vai se ater agora somente, ao artigo, ao verbo, ao substantivo. São as classes mais básicas para a gente começar os nossos estudos sobre classes de palavras ou classes gramaticais. E ainda lá na página 55, nós temos, no entanto, é muito importante compreendermos que a categorização pode variar. Então, o que é a categorização? É colocar essas palavras da língua nas categorias, dividir elas em suas classes. Então, ela pode variar, de acordo com o contexto. Então, uma coisa que no momento é verbo, no outro momento pode não ser mais verbo e pode ser sim um substantivo. Então, ainda sobre a palavra andar, mesmo que ela na maioria das vezes funcione como verbo, há casos em que ela pode ser classificada como substantivo. Veja estes dois enunciados. Fui andar por aí, então fui andar, andar aqui nesse caso é verbo, mas quando eu falo o andar dela é lento, andar aqui já não tem mais função de verbo, e sim ele vira substantivo. Então, no primeiro enunciado, andar é um verbo, porque se encontra na sua forma mais comum, expressando ação e passível de ser flexionado em modo, tempo, pessoa e número. Já na segunda frase, o vocábulo andar transformou-se em substantivo, pela simples colocação do artigo o antes dele. Esse processo que ocorre com uma palavra, em que a mudança de uma classe gramatical como verbo para a classe do substantivo, por meio da inserção de um determinante como artigo precedendo-a, é chamado de substantivação. Então, o processo de substantivação, a gente pode identificar ele quando essas outras palavras, de outras classes que não são o substantivo, elas vêm acompanhada do artigo, por exemplo, Então, o andar. Então, como eu tenho esse o andar, eu transformo o que era verbo em substantivo. Então, isso acontece não somente com verbos, mas também com outras classes morfológicas, como o adjetivo, como o advérbio, como o numeral, como a conjunção. Então, isso vai sempre variando. Então, isso depende sempre do contexto, ou seja, do lugar em que ele está sendo utilizado. E aí aqui nós temos mais outros exemplos. Então, ontem conheci um rapaz esforçado. Esforçado nesse caso aqui é uma característica do rapaz, então ele está funcionando como adjetivo. Quando eu falo o esforçado é sempre quem obtém os melhores resultados,
Então, esforçado, ele sai do seu papel de adjetivo e aqui nessa frase ele assume um papel de substantivo. E aí a gente percebe, né, a influência ali do artigo o. No segundo exemplo, eu não me contento com pouco. Então, não é um advérbio, né, que traz uma ideia de negação. Mas quando eu falo um não, é algo que aceito com facilidade. Então, um nesse caso aqui, né, ele traz ele substantivo, então transforma o que era advérbio em substantivo. E no terceiro exemplo, vá à padaria e compre 3 pães. Então, 3 pães, nessa frase aqui, traz a ideia de quantidade, né? Então, de numeral. Mas quando eu falo o 3 é meu número da sorte, então o 3 aqui ele não funciona como numeral, mas sim como substantivo, por causa do o que foi utilizado ali. Então, em todas as situações anteriores, houve substantivação. No primeiro de adjetivo, no segundo de advérbio e no terceiro de numeral. Isso a gente pode comprovar pelo acréscimo de artigo antecedendo a palavra em questão. Então, se aparece um artigo antes da palavra, a gente sabe que aquela palavra ali está funcionando como um substantivo. E aí, para a gente exercitar um pouco, né, essa questão de substantivação, nós temos as seguintes atividades. Então, a primeira, em relação às palavras a seguir, indique a que classe gramatical na qual cada uma frequentemente enquadra-se. Então, se a gente fosse olhar isso sozinho, né, sem nenhuma frase em volta, quais seriam as classes que essas palavras estariam enquadradas? E aí, aqui na 2, a gente vai fazer o oposto. Então, para cada palavra apresentada no exercício anterior, no qual você teve de indicar a classe gramatical mais comum delas, elabore uma frase em que tal vocábulo tenha se substantivado. Então, vamos transformar todas essas palavras em substantivo. E aí, lembrando, né? Para a gente poder transformá-las em substantivo, nós precisamos sempre utilizar um artigo antes dela. E é isso, gente, sobre substantivação. A gente continua no nosso próximo encontro. Um abraço e até mais.